As Ilhas Lofoten são consideradas por muita gente um dos lugares mais bonitos do planeta. E depois de passar um dia inteiro cruzando esses lugares e assistindo o sol tentando desaparecer à meia-noite, sem que a noite realmente chegasse, fica difícil discordar. Em um dia lindíssimo, as montanhas aparecem. Tivemos que parar mesmo, porque... Uau! Realmente chocante. Ela foi eleita a praia mais bonita da Europa e ela tá em várias listas das praias mais bonitas do mundo. Vocês veem, aqui é a terra, e a gente está no fundo do mar! O plano era simples, sair sem destino fixo e seguir rumo ao sul, parando pelo caminho para descobrir por que esse arquipélago se tornou um dos maiores cartões postais da Noruega. E o que a gente encontrou ao longo do caminho transformou esse em um dos dias mais bonitos que a gente já viveu. Já lá é o lugar mais bonito da viagem, mas olha essa cena. Pegou um estressadinho, treta. Que tal essa vista, né? Às 11h30 da noite. Isso. Uma das mais antigas e bem preservadas Fishing Villages, né? 1907, ó. Bom dia! Bom dia! Ou boa tarde, na verdade. Boa É quase tarde. boa noite. Que horas são? 3 da tarde. Ah, não, é 3 da tarde, não é quase boa noite. Mas é porque aqui não dá pra ter muita noção de tempo, né? Ontem a gente tava aqui, eu e o sentados, conversando, jantando. Aí a gente olhou, era o quê? 1h. Com Só que era tudo dia. iluminado. E aí a gente percebeu, meu Deus, é 1h. Por isso que a gente vai dormir 2h30 e começa o vídeo dando bom dia às 3 da tarde, né? É a A loucura. gente tem muito tempo pra mostrar sol da bastante meia-noite. coisa aqui nessa... Estamos em... Lofoten, que é Lofoten. conhecido como o lugar mais bonito da Noruega. E assim, não é conhecido só pelas pessoas de fora, é conhecido também pelas pessoas daqui como o lugar mais bonito da Noruega. Então hoje a gente vai passear. Olha isso aqui, gente. Esse Pelo que lugar a gente aqui já viu agora, acho que, olha... é dos lugares mais bonitos que a gente já foi na vida. Porra. Então hoje a gente vai sair pra passear com vocês, pra conhecer, pra explorar esse lugar lindíssimo. Vamos pegar o carro e cair na estrada pra conhecer. Vamos E esse é beijar, o né? último episódio da Noruega, tá, gente? Porque aí A é gente também triste, fica muito triste a com gente isso, tá viu? muito triste. A gente vai embora da Noruega e o Will ontem tava sentado aqui falando, pô, a gente podia ficar mais uns 10 dias aqui, né? Tipo, ele Fácil. falou, só em Lofoten já tava bom, 10 dias aqui. Só isso. Queria muito. Mas não, a gente vai lá porque vai seguir a nossa jornada Vamos lá. que vocês estavam acompanhando antes. Então, bora começar. Bora. O cheiro de peixe, Cheiro de peixe, né? cheiro de mar, Dizem que Lofoten tem essa característica de ter o cheiro de peixe. Aqui é de onde vem bacalhau. Vocês vão ver. Mas a gente tá levando lanchinhos aqui. Esse aqui é o nosso carro da vez, também elétrico. Hoje tá o solzão. O último episódio foi uma grande tristeza. A gente ficou tão triste, gente, tão triste. Quase chorei no fim do episódio, porque a gente não conseguiu mostrar pra vocês o sol da A meia-noite. gente tava pensando em cancelar o último episódio. A gente tava pensando em apagar e a gente falou, ai não, sabe, a gente não vai apagar, porque a gente tem que compartilhar com vocês que frustrações em viagem também existem. Viagem e trabalho, né, porque o nosso trabalho deu tudo errado. Mas é isso, gente, espero que vocês não tenham ficado tristes com o último episódio, que o sol não deu as caras, mas hoje a gente contratou ele e ele vai estar aqui até o fim, Nossa, entendeu? tá fortíssimo hoje, Se inclusive. ele não estiver aqui, é porque ele descumpriu o nosso contrato. E a previsão é pro dia todo O dia de sol. todo, a então, noite toda de sol. Vamos se esbaldar. É. Antes de começar a nossa viagem de carro, vale voltar ao passeio de ontem. O tempo estava longe de ser perfeito. Choveu durante parte do trajeto e o céu permaneceu fechado quase o dia inteiro. Mas mesmo assim, a paisagem impressionava e logo no início do passeio a gente teve uma surpresa surreal. Um grupo enorme de baleias piloto surgiu diante da nossa embarcação. O capitão estimou que havia cerca de 50 delas. Essas baleias vivem em grandes grupos familiares, mas avistar tantas delas ao mesmo tempo não é algo comum. Depois desse espetáculo da natureza, já dentro dos fiordes, a gente navegou entre montanhas gigantescas e passamos ao lado de uma cachoeira que despencava diretamente das encostas. E mesmo sem o sol aparecer, bastou entrar no fiord para entender por que essa região é considerada uma das paisagens mais bonitas da Noruega. Olha, a gente saiu do hotel e já tá muito bonito, porque é tudo muito lindo. Em volta de montanhas, né? Que coisa mais linda isso aqui. Olha, tu olha pra cá. Cara, aqui realmente é um negócio surreal a beleza desse lugar. Muito bonito. A gente tá em Svolvær. É, porque Lofoten é uma... Um arquipélago, né? É.
Então a gente tá num lugar específico, que é o mais conhecido, né? A cidadezinha mais conhecida. É a maiorzinha que tem. Mesmo assim, parece um vilarejo pequeno, né? É, mas ela é muito bonita, assim, porque fica bem em torno das montanhas, coisa mais linda. Isso aqui é sacanagem, né? Não, este lugar aqui... O Will falou, em primeiro lugar, eu botei pra gente parar numa prainha. A prainha básica. Não, olha isso aqui. Sabe que a Luana, da Go North, que é quem nos trouxe, muito obrigada, Luana, muito obrigada, André, por terem nos trazido pra Noruega. Ela disse assim, ó, gente, vocês vão ver, a gente tava lá em Bergen. Ela falou, isso aqui é feio, isso aqui não é nada. Quando vocês chegarem em Lofoten, vocês vão entender o que é um lugar bonito. E realmente, aí eu, nossa, impossível. Mas realmente é possível ser muito mais bonito do que o resto. É surreal, água cristalina. Não, água cristaliníssima. Tem um cachorro. Tem um cachorro muito emocionado na praia cavando. A gente também tá emocionado. Eu entendo ele. Tá vendo essa água, caralho, tá. Não, e olha que coisa incrível isso aqui. Não, tipo parece de fantasia. É tem tipo... um riozinho de água de degelo. Se fosse desenhar o paraíso. Né? Riozinho de água de degelo, ou seja, perfeita. Se tu quiser, acho que tu pode tomar essa água. Pode beber essa água. Não é zoeira, é de verdade. Na Patagônia a gente ficava tomando água assim. Aqui, ó. Isso aqui deve ser pra tu encher a tua garrafinha. Pá, olha só que legal. Sim, vem direto dali, só que aí é pra tu encher. Inclusive, a gente pode tomar uma aguinha e já encher. A aguinha do degelo com flores amarelinhas em volta. Cai diretamente e aí tu vira pra cá. Uma água cristalina. Uma praia absurda. Como aqui tem muita água do degelo que vai pro mar, esse mar congela no inverno. E aí ele disse que as pessoas daqui ficam muito felizes porque elas podem patinar, fazer esporte, sei lá o quê, no mar congelado, quando faz muito frio. Porque essa camada de água... de água fresca, de água doce, natural, né? Ela congela, então as pessoas conseguem curtir esportes de inverno no mar. Doido, né? Que é geralmente uma coisa que só acontece lá no nortão mesmo. Mas é isso, né? A gente vai ficar por aqui nessa... Tá muito emocionado. Ele já tá chegando no Japão. Vamos ficar por aqui, né? Curtir o dia aqui já era. Podia, né? Nossa, que coisa mais linda, olha só. Mas é isso, né? A gente queria ficar o dia todo, mas a gente tem muita ilha pra mostrar ainda, né? Muito lugar pra mostrar. E aqui, novamente, tá? Isso aqui é mar, isso aqui são os fiordes, né? Então, isso aqui é a água do mar misturada com a água do degelo. E vamos seguir para a próxima parada. Olha só, isso aqui, a gente chegou na nossa primeira vilinha de hoje, isso aqui é tudo para secar bacalhau. A Noruega, eu acho que é o maior produtor do mundo de bacalhau, talvez seja, mas é o país do bacalhau, né? E aí nisso... Aqui é Henningsvær, o nome da vila. E aqui é o estádio Henningsvær. E esse estádio é famoso no mundo todo. Não, tô brincando, mas ele é muito famoso porque ele é no meio de umas encostas. E tem um monte de bacalhau secando em volta. Olha ali, ó. É que agora não tá na época da secagem do bacalhau, então não dá pra ter uma ideia. Espalhada por pequenas ilhas conectadas por pontes, essa antiga vila de pescadores se tornou um dos lugares mais fotografados da Noruega. Essa é Henningsvær. Durante séculos, a pesca do bacalhau sustentou a economia local e ajudou a transformar comunidades como essa em importantes centros comerciais do norte da Noruega. Hoje, o bacalhau continua sendo presente, mas divide espaço com cafés, galerias, hotéis e visitantes vindos do mundo inteiro. Mas a imagem mais conhecida da vila não está no porto. É o estádio de futebol construído sobre um pequeno pedaço de rocha, cercado pelo mar e pelas montanhas. Sem arquibancadas e com uma das localizações mais inusitadas do planeta, ele acabou se tornando um dos campos de futebol mais fotografados do mundo. Chegamos no estádio, legal que ele é aberto, né? Pois é, se tu chuta pra fora, ó, cai no mar a bola. Então aí que tá. Ó, será que... Dizem que a galera vem assistir os jogos aqui e ficam, tipo, sentados nas pedras. Né, na pedra. E ficam cheirão de bacalhau quando é época de secagem de bacalhau. Porque aqui é a coisa de secar bacalhau, ali também. Aqui tudo é, ó. Tipo, é uma vila de pescadores, né? E tem gente que diz que é o visual mais bonito do mundo também, de estádio. Campo de futebol. Imagina, tu tá chegando aqui e tu vai chutar pro gol. Aí, olha, filma de costas, eu tô chegando pra filmar, pra chutar pro gol. Olha a paisagem. Tá. Tu olha nas montanhas e faz gol. Isso é Noruega, né? Noruega é isso, tipo assim, tu tá jogando futebol, essa é a tua vista. Tô no meio do campo aqui,
Se eu quiser, imagina se eu erro um pouco chute pra Marina aqui. Já Vai era. pro mar. Só indo pro mar. E entrar no mar não é sacanagem, né? Não, mas O cara, pra eles- o cara pega um barco. Pra eles deve ser muito fácil. Eles não estão nem aí. E deve ter um negocinho de pegar a bola, sabe? Mas eu acho que quando dá um vento do Ártico aqui, não sei não, hein? A gente desceu aqui em Henningsver. Não sei se é assim que se fala, tá, gente? Eu acho que não. É aquele A com um E junto, sabe? Aquela letra assim. Rennsvar, E eu acho que é tipo um E, sei lá, tô chutando. vai saber. Mas é uma vilinha de pescadores aqui, antiga vila de pescadores, né? E ela é bem bonitinha, como Nossa. tudo na Noruega, obviamente. Aí tem tipo aqui, ó, second Ah, um hand, brechó, que né? é brechó, cafezinhos. Olha só que bonitinho isso aqui que eles estão construindo, tipo umas casinhas muito pequenininhas, né? E uma coisa que é interessante é que na Noruega a gente vê muita casa vermelha, muita casa branca, amarela. E antigamente a casa vermelha era mais comum. Todo mundo tinha casa vermelha porque eles fazem do ferro, então é o material mais barato, a tinta, né? Aí a segunda casa, a maioria era vermelha. Aí tem a amarela, que eles fazem de ocre com óleo de fígado de bacalhau. Nossa. Um pouquinho mais cara. Essa daí era artesão, comerciante e tal. Riquíssimos, branco. Porque Ali é feito de do outro lado é só acho que é. branco. É. Mas hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia cada um pinta com tinta normal. Mas aí era a tinta mais cara de todos. Então ter uma casa branca significa que tu era riquíssimo. E aí o que muita gente fazia? Tem os lugares assim que eles pintavam só a parte da frente da casa de branco. Pra fingir que tinham dinheiro. Esperteza. Porque tipo, tu tava passando pelo canal e aí tu via só aqui e tu achava que a pessoa tinha muito dinheiro. Só que na verdade estava todo o resto vermelho e só a partezinha da frente branca. É o chamado jeitinho norueguês. É, mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia já se pinta com tintas, pegam uma souvenir, passam aqui e deu. Mas antigamente tinha isso aí. Então por isso que a gente vê majoritariamente as casas vermelhas, brancas ou amarelas. E olha que lugarzinho, né? Muito lindo. Olha isso aqui. As casas ficam em volta do porto aqui, né? É. Esse canal aqui. Claro, e antigamente o transporte por aqui era de barco, né? Então por isso que a gente citou esse negócio de pintar só a parte da frente, né? Porque a pessoa não descia. Olha que coisa mais linda. Lindo aqui. É um cheiro de peixe. Ó, vai sair um impressionante. barco. Cheiro de peixe. Cheiro de Magnum. mar, né? Nome de picolé o barco. Magnum. Magnum. Nossa, muito lindo. Vamos sentar para comer uma coisinha? Será? Vamos tomar um achar um cafezinho? café, né? Será que tem algum legal por aqui? Vamos. Um cafezinho muito bonitinho, Você achou alguma coisa aqui, né? com bandeiras Do de Nepal. reza tibetanas, budistas. Olha que lindo. Muito fofinho. Tem espaço lá dentro, tem espaço aqui fora. Acho bom que ir lá fora, dentro né? tá frio. Os dois ao mesmo Todo tempo. casal tem. Tem a pessoa que sente frio e a pessoa que fica de boas. Mas olha que bonitinho. Cara, tudo na Noruega é tão fofo. Ah, mas olha ali dentro tem a vista de fora, ou seja, tu fica quentinho tendo a mesma vista. Tá, mas vamos sentar aqui fora. Vamos sentar aqui fora, só tá tem que legal pedir ali aqui, né? dentro. Olha que bonitinho esse lugar. E as casas vermelhas são muito fofas, né? Sei que antigamente era mais triste as pessoas terem casa vermelha, porque significava que eles não tinham dinheiro para pintar a casa de branco ou de amarelo. Mas é a mais bonitinha, eu acho que é vermelha. Bom, vou pedir ali uma coisinha se eu pra gente. concordo. Não? Qual a tua favorita? Branca? Tu é dessa, Azul, do preto e minimalismo que hoje em dia torna tudo sem graça? Não. Branca não. Pedimos, o Will venceu, a gente sentou aqui fora, mas eu pedi um chazinho pra me esquentar, de maçã, canela, cravo, eu acho que era. E o Will pediu um cafezinho. Café. E também Afinal, ele tá dirigindo, né? Uma torta. Nossa, uma torta de blueberry que tá muito bonita, de mirtilos. Tem muito mirtilo aqui, né? Muita. A gente até tinha pedido uma outra, mas tem muito mirtilo aqui, então a gente pediu de mirtilo pra provar. bom. Tá gostosa? Muito bom. Tu acha que valeu o preço? Isso é complicado aqui, né? Não é. Tá realmente muito boa. Deu Tudo, 153 coroas ao todo. Eu não achei tão... Pra preço de Para os Noruega, lugares que a gente vai, às vezes na É. Noruega, até que tá ok. tá bom o preço. Gente, preços de Noruega, tá? A gente não tá falando o preço tá barato. Não, comparando onde mas eu acho estamos. que, olha, por um preço que pagaria num café chique em São Paulo. É verdade. Até mais caro pagaria. Não, acho que não. Mas é isso, né? A gente é um pouco traumatizado com São Paulo, a gente sempre acha tão caro. Mas, Porto-alegrenses, quando vão mas pra em São Porto Alegre Paulo. também tem uns cafés meio chiques. Assim.
Sei que meu chazinho era tudo que eu queria, pra ficar bem quentinho. Ó, Olha aqui. Aqui tem uma plaquinha dizendo: o sol da meia-noite nunca tira um descanso, né? Mas a gente sim. Aí ele tá falando, muitos de nós acordam cedo, mesmo com o sol estando azul, o céu estando azul de noite. Por favor, faça o mínimo de barulho possível. Porque, claro, o sol da meia-noite fica e as pessoas querem passear de noite, tal, que nem a gente fez, mas a gente fez em silêncio, né? Cuidando para não falar alto perto das casas, porque as pessoas estão dormindo, né? E a gente, tipo, vamos passear porque é dia. Mas as pessoas trabalham e, apesar de ser dia, elas têm que dormir e acordar cedo. Então, achei bem interessante, né? Parece meio grosseiro, assim, mas não é grosseiro, tipo... As pessoas não se ligam, né? Que Deve é ter uma galera aí assim. que faz a gozarra, né? Tipo, ficar aproveitando, tá, gritando na rua e acorda quem mora aqui, né? É que é doido, né? Imagina, 3 da manhã tá um céu azul. Tipo, a gente hoje vai até mais tarde de novo, gravando e tal, vai ficar caminhando pela rua, mas aí vai falar mais baixo, não vai sair, ô Will, tu esqueceu aqui! Som madrugada, alto. né? Som alto, tipo, só tem um pouquinho de noção, porque as outras pessoas estão dormindo, né? Olha só, aqui tem que respeitar que tem lado pra ir na ponte. Aí o cara quis dar uma despertinho, pegou um estressadinho, tá tendo que voltar tudo de ré ali. O cara não aliviou pra ele. Não, ele viu. Ele podia ter ido pro lado, sei lá, mas ele não, tá fazendo o cara voltar tudo de ré. Não sei se dá pra ver que tem um cara ali, ó, voltando tudo de ré. Também foi desrespeitar. E o cara, Ele vai fazer o cara voltar até o fim. voltar até o fim, velho. Olha só. Olha ali. Ele matou Ele uma não ré vai aí. passar. Não? Meu Deus, não, ele vai agora. Acho que ele viu que o outro não quer passar, mas olha só. Ele tá resistente. Também, ó, desobedeceram a regra, o cara ficou indignado. Nossa, que bizarro. Olha ali. Eu acho que Gente, o cara ficou nervoso ali. tretas no Deve trânsito. ser um turista, né? Não, ele tá tentando ir pro lado. E ele quase subiu a... Não, é Meu que Deus, ele subiu. Ele subiu. Mas é que ele tá tentando ir pro lado. Ele quer, tipo, seguir daquele lado, sendo que ele tem que ir pro outro lado. Porque aqui nós não estamos na Inglaterra. Deixou nervoso até, velho. Olha só, o cara fez ele voltar Meu tudo. Deus. Que Brigas. Caraca, velho. Olha, agora eu acho que eles já estão meio irritados um com o outro, ó. Ó, rolou uma briga ali. Foi dar uma lição de moral Nossa, ainda. Ó. Bah! Treta. Não, que horror, a gente não fica torcendo pra tretas, mas aconteceu. A gente parou pra mostrar essa placa pra vocês, porque a gente não vai pra esse lugar que se chama A, é uma vila, e ela tem o menor nome de Como se pode lugar do mundo. E o nome é só A. E realmente existe, tá? Pra vocês verem, tem uma placa. A gente até pensou em ir pra gravar um vídeo e só pra mostrar pra vocês, na verdade, que existia um nome como o menor nome de lugar do mundo, que é só A. Mas era longe demais, aí a gente viu que não valia a pena. Então, mas aí a gente ficou feliz que a gente pôde mostrar pra vocês aqui Uma na placa de que existe. Mas a gente vai em direção a A. É. A. Tu vai pra onde? A. Tá. Vou pra A. Sério, a gente tava vindo, aí longe, assim, a gente só começou a avistar uma fumaceira, assim, o que isso? É uma queimada? E era tipo, até o mar, névoa, muita névoa. Aí a gente entrou num mundo de névoa, do nada, tá um dia absurdo. Olha aqui, e aí tá tudo cheio de névoa. Aí eu pensei, Cerração, né? Eu não sei uma o que é isso, né? cerração. E eu penso, pô, a pessoa acorda aqui e pensa, putz, dia feio, vou ficar em casa. E aí, se andasse 5 minutos pra lá de carro, tá um dia assim, pá, céu azul. Mas eu achei muito doido. Tipo, é uma nuvem, tu consegue ver que tu vai entrar e sair da nuvem de fumaça. E a gente parou aqui, fumaça não, de névoa, de neblina. E justamente no negócio que a gente queria filmar, que era bonito, tá essa porcaria dessa neblina. Que Mas desgraça. isso aqui é uma obra de arte, né? Uhum. Tem mais obras de artes, né, aqui. A Noruega é cheia de obras de arte espalhadas por todos os lugares. né? Tem até um parque, que eu acho que, se não me engano, é em Oslo, se não me engano, ele é o maior parque do mundo de esculturas a céu aberto, uma coisa do tipo, são mais de 200 esculturas, assim, um dos maiores, pelo menos. E é esse aqui também eles fizeram, eu vi fotos de um dia bonito, que hoje é um dia bonito, mas neste momento tem névoa. Mas tem uma escultura muito legal, a gente pode botar pra vocês, que é uma cabeça que em 2 ângulos ela fica de cabeça pra cima e pra baixo. É inacreditável que é a mesma mesmo. E aí aqui também é uma obra de arte que eles botaram o espelho pra refletir a natureza. O espelho. Gostou da minha explicação? Adorei.
O espelho Vai. pra refletir a natureza? Ó, peraí, dá pra te fazer. É tipo aqueles espelhos que te brincou na China, ó. Tem no Brasil, no Museu da PUC, né? Eu sei, mas tipo. Não, é o que apareceu no episódio. Ah, tá. Legal, né? Aham. E aí, enfim, dias É bonitos isso. fica muito bonito, assim, de ver. Mas não colaborar agora. Mas é legal, vamos ver. né? Eu gosto Olha que dessa- bonito aqui. Aí, tipo, é pra tu ver, acho que é pra tu ver aqui essa visão, ó. Aham. Aqui, Sim. ó. Que aí tu vê, tipo, o negócio refletindo o mar ao mesmo tempo que tu olha as árvores, a estrada. Mas eu acho muito legal de ter. Ah, Coisas assim, olha, intervenções artísticas. intervenções artísticas ao Eu acho que o céu nome é aberto. intervenção artística. Ah, mas tu falou, mas olha, tem montanhas maravilhosas ali atrás. É, pra cá já... Agora vocês conseguem ver, olha só. Aham. A neblina. Eu espero que a gente saia dela logo. Vai. Não gostei disso, não vou dar meia volta e vou pra lá. Olha isso, parece que a gente tá indo pra uma ponte pro nada, Que isso. indo pro infinito. Será que a gente vai mesmo? Olha só que mas que doideira. Será que existe o fim da ponte? Bom, tá vindo. Estão vindo Tá vindo carros do agora. além! Carros do além! Olha ali. Serão fantasmas. Meu Deus, que doideira. Tá. Que era muito doido, porque a gente só vê a ponte acabando. Muito legal. Ah, vamos lá. Vamos lá. Tá a nossa sorte. Vamos se aqui, jogar. né? Vamos se jogar. Muito doido. Nossa. Vamos ver se a gente vai chegar até o fim, né? Agora eu fiquei meio tipo. Pode acabar assim, pá, acabou a ponte do nada. Grava aí, né? Porque. Tô gravando. Vai registrar esse momento, vai que a registrar gente esse caia. momento. Não, tá tudo certo. Acho que a ponte segue até o fim. Gente, chegamos ao fim. A ponte tinha até uma Sobrevivemos. curva que a gente não sabia, a gente só via ela acabando no céu. E não dá pra chegar nada. Mas que inferno! Eu espero que passe isso logo. Pois é. Não, Olha daqui aqui. pra frente parece que vai melhorar. Que doideira! Mas sobrevivemos à ponte. A gente tava andando e aí apareceu um sinalzinho de piquenique e banheiro. E aí a gente parou aqui. E é legal, tem uma plaquinha dizendo que viajar cansa, a gente precisa fazer paradas, que pode descansar, tem banheiro, não precisa pagar. Bom Então a gente descansar, vai né? parar. A gente queria que o tempo abrisse pra gente parar aqui, tá mais ou menos, né? A Quase gente tá um abrindo. pouco preocupado, assim, se vai abrir mesmo. Essa nuvem tá durando mais do que esperado, a gente tá dentro dela. Mas a gente tem uns sanduichinhos que a gente vai comer agora, enquanto a gente descansa um pouquinho, o Willzinho descansa um pouquinho da direção. Ufa! Agora a gente finalmente chegou nos Fjord e, gente, a gente pegou uma obra na pista que a gente ficou mais de meia hora parado esperando. Mais de uma, né? Pegou Mais de uma. Uma só a gente ficou meia hora parado esperando, passou por um túnel por baixo do mar. E eu achei que foi uma ótima oportunidade que a gente conseguiu fazer. Umas imagens bonitas. imagens muito Só numa bonitas. parada, a outra a gente ficou meia hora parado olhando por nada. Mas aqui o sol já tá de novo. Claro, não vai anoitecer hoje, né? Você já sabe. Estamos no sol da meia-noite. Mas agora já tá aberto. Agora é 20 para as 9 da noite. Solzão ainda tá torando lá em cima. Só aqui que eu acho que como a gente tá em volta de... nos fiordes, Montanhas. é entre as montanhas, então não tem É um mais fiord sol. aqui, mas né? lá em cima tem, né? E aqui nos Fjord, acho que é assim que se fala, tá, gente? Não sei. Mas é uma das vilas de pescadores mais bem preservadas da Noruega. Claro, agora já é 9 da noite, já tá tudo fechado. Gente, é muito difícil viver nesse negócio de sol, porque tu não... As coisas fecham cedo, 6 da tarde tudo fecha, sendo que o sol não acaba nunca, sabe? É meio caótico, Você vai assim. passar na frente do mercadinho, que é bem antigo, que ia ser legal de mostrar, mas É um mercado, né? já está fechado. É, também é mais longe, né? A gente não tá ficando aqui, então a gente teve que viajar até aqui pra gravar e tal. Enfim. Mas aí Tá aqui... aí, ó, no cars. Sem Tá carro, sem fechado? carros. Mas aqui fala, ó, que é uma das mais antigas e bem preservadas fishing villages, né? A vila de pescadores da Noruega. 1907, ó. O mercado aqui, o geral, né? É bem, bem antigo, ó. Nos Fjord é uma das vilas pesqueiras mais antigas e preservadas da Noruega.
Por séculos, homens chegavam de diferentes partes do país para participar da temporada do bacalhau, vivendo em pequenas cabanas de madeira construídas à beira-mar. Em seu auge, comunidades como essas ajudaram a transformar o peixe seco das Ilhas Lofoten em um dos produtos mais valiosos do norte da Europa. E muito do que a gente vê hoje aqui permanece praticamente igual ao que existia há gerações. Uma padaria de 1877. Será que é isso mesmo? Muito antiga, essa é bem famosa aqui, é claro, já está fechada. Mas sabe que aqui é uma vila de pescadores, né, antiga, e a Noruega sempre foi um país de pescadores, né? Sempre foi a principal profissão, assim, no passado e tal. Depois teve mercadores, mas o André da Go North, que é a empresa que está nos trazendo para cá, inclusive, ele estava nos contando, vou até falar disso. Esse é o nosso último episódio aqui na Noruega e a Go North foi a empresa que nos auxiliou em tudo, que fez o nosso roteiro, que fez toda a nossa logística, que montou nosso aéreo, nossos transportes, fez todas as nossas reservas de hotel. Tudo foi com eles. Eles são a única agência brasileira oficialmente trabalhando, operando legalmente aqui na Noruega, porque eles têm empresa aberta tanto no Brasil quanto na Noruega. Então, se vocês forem vir para os países nórdicos, aqui para a Noruega, eles têm passeios que tu pode fazer só a Rota dos Fiordes, só a caçada da aurora boreal, ou tu pode fazer um tour, que nem a gente está fazendo personalizado, ou tu pode fazer roteiros em grupo e de vários tipos. Tem do standard, que é o básico, tem o premium, que é, né, hotéis melhores, os melhores lugares. Então, se vocês querem saber mais, se vocês querem ter um tempo assim maravilhoso na Noruega, que nem a gente teve sem preocupações, falem com eles, eles são maravilhosos. A gente vai deixar para vocês aqui o link na descrição, o contato deles. Mas o que eu tava falando, que o André tava contando, é que até hoje, né, tipo, que o petróleo, obviamente, royalties de petróleo e tal, é o principal dinheiro da Noruega, mas o segundo, se não me engano, já é o bacalhau, né? Então é muito, até hoje a gente só associa com o país do petróleo, mas também vem muito dinheiro. Muita pescaria, né? De pesca. Ele tem uma rede de pesca ali. No restante da Caroline. Caroline. Aqui deve ser só tudo frutos do mar, né, que vendem. Olha que legal. Tem tipo um alvo ali. Um alvo. O que tu atira ali, será? Espero que não seja para atirar nas gaivotas. Não, um alvo é para tirar no alvo, né? Não gaivota. Olha só. Nossa, que calmaria aqui, né? Olha isso. Muito bonitinho. Aqui as casas todas vermelhas, ó. Vermelhos e amarelos. Nossa, esse restaurante legal. Tá aberto, muito bonito, né? Olha só. Não, e com essa vista aqui, aí tem uma galera que se hospeda aqui mesmo. Tipo, vem e fica hospedado aqui nessa vilinha. Olha a paz, né? Imagina. Sai pra fazer uns passeios aqui. Os mais barulhentos aqui são as gaivotas. Deu uma atrapalhada, né? Tem uma galera lá só de roupão, ó. Eu acredito que eles estejam fazendo sauna. Uma coisa muito famosa na cultura nórdica, que vocês viram a gente também lá na Islândia, a gente fez isso, né? É ir na sauna e depois, aqui é a sauna, né? Lá na Islândia era entrar nas hot springs, nas águas termais e entrar no mar. A gente fez isso lá, no Mar do Norte. E aí aqui a galera faz a sauna e depois pula no mar gelado. Coragem, Mar do Ártico, nem que né? me paguem. É o Mar do Norte, tá bonito. Lá na Islândia a gente fez. A gente fez. Mas assim, uma vez na vida, né? Pra dizer que eu fui. Vamos andando ali? E deu. Eu tô mais uma vez pensando que eu queria ficar mais tempo na Noruega. Eu queria ficar hospedada aqui também. Imagina a paz. Não, e eu só imagino também, a gente tá no verão, eu imagina também vir no inverno, ficar aqui vendo a aurora boreal. Que coisa ruim, Porque né? aqui deve ter, deve ser lindíssimo. Isso aqui deve ficar coberto de neve e com a aurora boreal. E teve muita aurora boreal esse ano, né? Muito, esse ano foi bem forte. E esse ano ainda tem, tá? Pra quem quer vir no inverno, é um baita ano pra vir ainda. Porque tanto na Islândia, que a gente pegou ano passado, quanto esse ano, é o maior ciclo de atividade solar da aurora boreal. Muitos anos. Dos anos, assim, centenas de anos. Então, assim, quem tá querendo ver a aurora boreal, vai esse ano. Vai esse ano, porque depois já diminui. Vai seguir tendo, claro, mas ela tá numa intensidade muito forte. Eu tava pensando aqui com meus botões, que olha só. Pensa numa casa de pescador no Brasil. Tu pensa nessa daqui, né? Vai dizer. Pensa numa casinha assim, né? Tipo nesse formato. Aí tu pensa, aumenta ela. Aí ela se transforma nisso. Aí bota mais andares, ela se transforma nisso. Aí tipo, torna ela mais moderna. Aí tu transforma nisso.
Ou seja, se tu for ver o que a gente fica pensando de casa tradicional aqui na Noruega, todas é casa de pescador, né? Tipo, só que de diferentes tamanhos. Todas casinhas assim, de madeira, janelinhas, as cores também, o telhadinho assim. Tipo, pra mim é muito isso. O padrão de casinhas são todas casinhas de pescador de diferentes tamanhos, né? Aí explica bastante também toda a história deles, né? Ligação com o mar e tal. A gente tava falando que a gente veio até ali pra ver a vilinha de pescadores, mas na verdade, tipo assim, a gente vai pra ver o caminho, né? Porque, claro, a gente tem as paradas, mas as paradas são só um detalhe no meio do que é o caminho, que é essa estrada. Tipo, andar aqui é a coisa mais linda, mais bonito é ir andando por aqui, vendo isso aqui. Olha só. É muito imponente, é muito lindo. Muito, muito lindo. Parece um quadro passando ali fora, uma pintura. Pra dar uma apreciada. Porque é muito bonito. Mostra ali, pessoal, então, ó. Olha isso aqui, galera. Meu Deus. E o som? Que coisa, né? E som de cachoeira lá no fundo também. Tivemos que parar mesmo, porque... Uau! Realmente chocante. Chocante. A estrada daqui é um negócio surreal. Sim. Eu não sei se vocês conseguem ouvir esse ruído constante, olha. Tem um no fundo. E são as cachoeiras do degelo, porque essa aqui é neve, agora é o fim do inverno, né? Na real já passou o inverno há muito tempo, só que Está aqui é primavera, né? primavera. Daqui a pouco já começa o verão. E aí isso aqui é o degelo, né? Isso aqui tá descongelando. E aí se vocês olham, tem vários riscos assim, ó. Parece que tá riscado de preto, só que não é isso, aqui é tudo água escorrendo. E aí forma essas cachoeiras, que nem ali tem uma cachoeira, aqui tem uma cachoeira, Ali aqui dá tem pra uma ver bem, cachoeira. aqui é um acúmulo de gelo e aí desce uma cachoeira. Vai ali. descendo, ali ó, vai descendo, dá pra gente depois mostrar lá outra cachoeira. E aí tem esse barulho dessa água caindo aqui. Cara, é muito lindo. Muito, muito bonito esse lugar aqui. Impressionante. Que falar desse lugar, né? E é um paraíso, tipo, tu vem pra cá e tu pode ficar andando o dia todo. Claro, aí vocês vão ficar com vários problemas de sono, que nem a gente, mas pode ficar passeando o dia todo, a noite toda. Só não vai dormir mesmo. Coisa mais linda. A lua já tá lá no céu, ó. Agora já é 9h20. 9h20 e o sol ainda tá torando. Tá lá em cima. A gente tá protegido nas montanhas, mas o sol tá bem lá. Alto ainda. Olha isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Vou tentar dar um zoom out. Acho que tem como, deixa eu ver. Dá um zoom out, zoom out, zoom out. Olha aqui, olha. Vocês veem aqui é a terra. E a gente está no fundo do mar. Olha só. A gente tá num túnel no fundo do mar. Aqui a gente desceu. Aí me deu um certo pânico, porque os moços estão remendando e tá tudo molhado. Aí eu fiquei, tá vazando, a gente vai morrer! Vazamento aqui. A gente tá no fundo do mar, tá vazando. Mas acho que não vai acontecer nada, senão acho que eles não deixariam a gente entrar aqui. Mas aqui... Senão tem os caras trabalhando ainda. E aí aqui a gente tá no fundo do mar, olha que doideira. Aí como tá em obras, olha aqui, gente, a água tá caindo, tá desabando. Avisa isso, galera. Olha aqui, eu vou abrir a janela. Será que pode abrir a janela? Será que tem cheiro de mar? Olha aqui. Mas é melhor não ficar com a janela aberta, né? Porque é água do mar. Olha só. E aí agora vocês vão ver que a gente vai começar a subir. Acho que vocês vão conseguir ver ali. Tem uma galera que já tá indo pra cima, ó. Porque vai subindo pra sair do fundo do mar. Quando a gente estiver saindo, eu vou mostrar pra vocês. Ufa, já estamos a salvo, ó. A gente já tá saindo do fundo do mar. Tá subindo já, ó. E subindo. Tá subindo aqui, ó. Aqui já tá iluminado, ó. Tá subindo? Tá subindo. Ah, tá subindo. É que não dá pra ter muita noção, né? Não dá pra saber que é inclinado, porque sobe tudo. Mas eu acho que vai acabar agora. Vamos ver se tem uma luz. Esse tem 1,8 km, quase 2 km. Ele que a gente ficou muito tempo esperando. A gente ficou mais de meia hora agora de novo. Olha a luz no fim do túnel. E aí a gente sai já em terra firme. É muito doido, né? Esses túneis aquáticos, assim. Porque ele não avisa que tu tá entrando num túnel aquático. Ele só te mete dentro do túnel aquático. Na Islândia eu fiquei um pouco claustrofóbica, assim. Eu sou meio claustrofóbica. E aí na Islândia a gente entrou, não foi a primeira vez. Aí agora a gente entrou de novo.
Deu, agora a gente saiu do outro lado do mar. Sobrevivemos. Doideira, né? Eu segurei bem a respiração. Aqui, ó. Ah, olha, ó, o mar aqui do lado. Olha que coisa linda que tá. Tá muito bonito. Ó, que coisa mais linda. Olha isso aqui. Tá uma luz de fim de tarde e agora fica assim, né? Porque, tipo, o sol chega bem pertinho e nasce de novo, então fica muitas horas dessa luz dourada de pôr do sol. Olha só. Agora são 10h40. 10h40. Ai, não dá pra ler. Mas agora é 10h40 da noite. 10h40 da noite, ou 10h40 do dia, ou 10h40 do entardecer. Como preferirem, mas é 10h40. Paramos nesse lugar. Não, eu ia falar que agora também a gente tá num lugar surreal, né? Já lá é o lugar mais bonito da viagem, mas olha essa cena. A gente passou e tem esse laguinho. E eu não sei se isso aqui é uma fumaça, acho que é uma fumaça saindo dele, talvez ele esteja mais quente. Não sei se é alguma coisa termal, não sei. Mas tá tipo um laguinho cheio de patinhos, a fumacinha saindo. E olha isso aqui. O sol no seu pôr do sol, que é fake. E tipo, essa montanha lindíssima. A lua ali. E é muito doido, olha só. A lua tá aqui e o sol tá aqui. Doido, né? É verdade. Aí, Tipo, geralmente quando a gente vê no céu, os dois juntos, eles estão mais separados, né? E não um lado do outro. A lua e o sol. Olha só, eu, o sol e a lua, juntos. Muito lindo, né? Demais. Isso aqui tá Parece um filme, de cinema. Né? Surreal. Surreal. E agora é, ó, quase 11 da noite. 11 da noite, estamos assim. É realmente um show de belezas, né? Não, um lugar mais bonito que outro. É isto. Essa praia aqui, o Wilton pode tentar falar o nome se quiser. Hauklöstrandar. A gente vai botar na tela o nome pra vocês. Léo, por favor. Mas ela é uma praia famosa porque ela foi eleita a praia mais bonita da Europa e ela tá em várias listas das praias mais bonitas do mundo. Já teve uma lista de 20 maiores praias mais lindas do mundo. E ela tá entre. Porque, é assim, é uma praia, areia branquíssima, água transparente, tu consegue ver daqui o fundo do mar, tudo que tem ali do fundo do mar, verdinha. E tipo, olha ao redor da praia. É muito bizarro, são tipo montanhas com neve. É muito lindo. E é super intocada, né? Olha isso aqui. E tu imagina no inverno, eu fiquei pensando. No inverno é uma praia tipo Tailândia, areia branca, água cristalina, esverdeada e cheio de montanha com neve ao redor. Que doideira. Coisa absurda, deve ser um negócio muito... Pedi, editor, Léo, bota pra gente aqui umas imagens dela no inverno, porque eu quero muito ver. Quero ver como é que é a praia, uma das praias mais bonitas do mundo no inverno. Olha, consegue ser mais bonito que cima. isso? Não sei. Ah, mas eu imagino isso aqui nevado, meu amor. Imagina a neve aqui, que bizarro. É, mas É não sei, viu? muito lindo. Eu já acho muito bonito assim. Meu Deus, que coisa linda. Amor, não pode falar alto, porque a galera tá dormindo aqui. Agora é 11 da noite. Por isso que tu tá sussurrando. Tô sussurrando porque é 11 da noite, as pessoas botaram até uma plaquinha lá avisando pra cuidar. Mas olha só, olha isso, a cor do pôr do sol. Cara, que lugar mais lindo. Realmente surreal. Tá aprovado, uma das praias mais bonitas que eu já vi. Quando se pensa em praias acima do ciclo polar ártico, normalmente não é isso que vem à cabeça. Com areia branca, água azul turquesa e montanhas surgindo diretamente do mar, Hauckland já apareceu nos rankings das praias mais bonitas da Europa e é frequentemente citada como uma das mais impressionantes do mundo. E diante de uma paisagem como essa, é difícil discordar. Olha isso, agora é 11h30 da noite, tem uma galera ali. E olha lá. Porque a galera tá vindo ver o pôr do sol. Às 11h30 da noite, um monte de gente na rua. Olha isto, que coisa mais linda. Tá cheio de gente, olha que engraçado. Muito doido a gente pensar 11h30 da noite, um monte de gente, olha só. A galera tudo ali curtindo. Também, né? Corpo de ninguém entende direito isso aqui. Tem que curtir mesmo, né? Tem que aproveitar. Olha aqui, que coisa mais linda. Nossa, é um negócio surreal, né? Queria que vocês me dissessem quantas vezes eu já falei que é surreal, que é lindo, que é um absurdo, mas sinceramente,
Que tal essa vista, né? Às 11h30 da noite. Isso. Nos meses próximos ao verão, o sol simplesmente se recusa a desaparecer no norte da Noruega. E esse é considerado um dos melhores lugares das Ilhas Lofoten para assistir a esse espetáculo. À medida que a meia-noite se aproxima, a luz muda de cor, as montanhas ganham os tons dourados e o horizonte parece entrar em suspensão. O curioso é que o sol parece não mergulhar totalmente abaixo da linha do mar. O resultado é uma espécie de pôr do sol prolongado, um fenômeno que desafia a nossa noção de tempo e faz parecer que o dia ficou preso entre o amanhecer e o entardecer. E observando essa paisagem aqui, fica fácil entender por que tanta gente atravessa o planeta inteiro só para chegar até aqui. Amor, eu sei que tu falou que tu queria muito fazer um piquenique, então eu fui lá buscar tudo que eu tenho, tá? Todas as nossas comidas que são. Tudo que eu tenho são 4 tâmaras enroladas num saco gigante que eu peguei no hotel. Eu espero que tu goste do nosso piquenique. Adorei. Olha só. Mas é uma tâmara, não é qualquer uma, né? São Majol Dates. Direto do Marrocos. É, tipo assim, é simples, mas é especial. Coração. São 4 tâmaras, mas são 4 tâmaras muito especiais. Nesse lugar Vamos aqui, sentar qualquer ali coisa. pra comer. Vamos fazer o nosso piquenique ali de 4 tâmaras? Vamos. Amor, olha só, vem cá. Aí tu vê como é versátil, como nós somos viajantes versáteis. Vem cá. Ah. A grama tá molhada, mas aí a sim. embalagem do nosso tâmaras Ela vai servir como... Achei Como? genial. um lugar pra gente não molhar a bunda. Achei genial. Isso aqui é... Nossa, é muito inteligente. Achei genial. Essa galera deve estar tudo nos invejando, né? Eles têm por acaso um pacote de tâmaras. Que Do serve. Marrocos? Acho que não. Tâmaras Majol, que o pacote serve para sentar em cima e fazer um belo piquenique. Se fosse escolher um lado mais bonito. Pra mim é isso aqui. Acho que eu tenho uma pira muito grande em montanha, porque a montanha é um negócio tão imponente, sabe? Pra mim, eu olho uma montanha e fico, uau! É um negócio muito... Eu tenho uma pilha muito grande por praia. É, eu também, mas eu tenho Um mais... pôr do sol. Eu tenho mais por montanha. Eu acho montanha um negócio que me impressiona muito. Mais que praia. É, que é mais raro Praia é pra nós, muito né? bonito, mas montanha é um negócio que é muito imponente, entendeu? É gigante, sei lá. É difícil. Eu gosto, sabe do quê? Do que? Praia com montanha. Aí, ó. Coisas que a Noruega nos proporciona. Ah, Eu gosto de neve. Neve. Então aqui tem praia, montanha, neve. Tudo junto. de tudo. Pôr do sol. Pra quem Eu botaria um gosta. coqueiro aqui, ó. Então, Vai trazer umas espécies não Exóticas. nativas, espécies exóticas. Vai causar um desequilíbrio ecológico. Porque tu quer ter coqueiro nessa praia. Mas não combina. Esse gramado, ele é perfeito. Não mudaria... Esse lugar que eu não mudaria nada. Nada. Esse lugar já é perfeito. Eu não mudaria absolutamente nada nesse lugar. ó, preciso Nada. concordar. É impecável. Deus deu uma boa caprichada aqui. Parabéns. Acho que assim, pra quem quer entrar na praia é meio ruim, porque tem uma quantidade absurda de pedra antes do mar. É como se as pessoas quisessem muito entrar na praia. Eu não sinto Frio. meus dedos de tão gelado que tá agora. Acho que agora tá tipo uns 5 graus. Mas tá frio. Não sinto os dedos mais. O Will foi até botar um casaquinho porque esfriou. É. Ah, tá frio agora. Eu fui guardar isso aqui agora, fui enrolar. Já começou a fazer um barulhão, assim. E aí eu lembrei que eu tava tentando pegar isso aqui no carro, só que eu não tava conseguindo. E eu tava fazendo tipo assim, olha. Um barulhão. Aí eu olhei pro lado. Tinha uma mulher me olhando assim. Aí eu tô incomodando as pessoas. Porque sabe quando tu te liga que tu tá fazendo um barulhão, assim, com uma sacola? Isso é tipo eu acordando. O Will de noite, sério, dá um ódio. Ele acorda às 5 da manhã, aí ele começa a mexer nas coisas. Aí ele vai lá, abre a porta, fecha a porta, aí caminha. Aí de repente ele começa a procurar coisa na mala. Aí ele pega uma sacola. Mostra aí como é. Aí eu olho assim, Pega um tênis que tá dentro da sacola. abre a sacola. Cara, tô querendo. Às vezes eu olho assim, tá brincando, né? Não é verdade isso aqui, eu tô dormindo. É a tática das pessoas te acordar. Casais, né? Casais entendem esse tipo de coisa. Sempre tem uma pessoa que acorda às 5 da manhã e precisa fazer barulho pra pessoa que precisa dormir 8 horas por noite. Ó,
Agora deu 00:02. Olha o sol lá. Que coisa mais linda. E tá uma névoa linda Olha aqui só. atrás. Vivendo um filme na Noruega, mais um dia. Ai, um dos últimos. Triste demais. Né? Mas olha, coroado, né? Coroado com um lindo entardecer à meia-noite. Ai, gente, finalmente vocês estão vendo o sol à meia-noite junto com a gente. O pôr do sol à meia-noite. É, que coisa incrível, linda. né? Esse é o sol da meia-noite, o famoso sol da meia-noite. E, bom, aqui, com essa linda vista, a gente finaliza a nossa temporada da Noruega. A gente tava gostando tanto, a gente não queria ir embora. Mais um. Ai, Go Norse, nos traga o ano que vem de novo, por favor. A gente quer muito voltar. Nossa, que legal. Ai, gente, nos conta o que vocês acharam dessa temporada, desses lugares lindíssimos. Espero que tenham gostado, né? Espero que tenham gostado. Comenta Sei aí, que algumas por favor. coisas fracassaram, como o último episódio, que o tempo não colaborou, mas hoje ele pô, colaborou lava com a a alma, gente. né? E bom, tem mais temporada vindo por aí, então não se esqueçam de nos contar aqui nos comentários o que vocês acharam, de dar um like nesse vídeo, mandar ele se vocês gostaram, compartilhar eles e se inscrever no canal, né? Ah, inscritos já são, né? Inscritos e ativar as notificações. Não se esqueçam, toda quinta-feira às 19 horas tem vídeo novo, religiosamente. Isso aí, bom lembrar, galera. 19 horas, quinta-feira. Sempre tá no tem ar. vídeo novo. Mas é isso então, pessoal. A gente se vê numa próxima temporada. E até a próxima. Beijão. Até a Até a próxima. próxima.